Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos dar continuidade agora no nosso curso de Lean Six Sigma. Nós estamos agora no módulo 2 e a nossa aula 2 vai falar da lógica do Six Sigma. Nós vamos discutir algumas lógicas, algumas vertentes, alguns direcionamentos em que a empresa ela toma para poder seguir a metodologia do Six Sigma, tá bom? Bom, vamos lá. A visão que se tem hoje é a visão mais moderna de que a empresa ela tem que produzir com qualidade, tem que produzir no menor tempo e tem que produzir com menor redução do lead time para poder entregar para os nossos clientes, tá bom? A orientação que se tem, então, hoje, se você não tem qualidade, você não pode comercializar seu produto. Somente no produto? Não. Também na parte de serviços. A parte de serviços também é muito carente dessa parte de qualidade, tá? Que é o que o Six Sigma vai proporcionar para a gente. Então, produzir e entregar produtos com qualidade máxima já não é mais diferencial. A qualidade hoje é requisito mínimo para que a empresa possa estar no mercado de uma maneira competitiva, tá bom? Reduzir os defeitos, erros e falhas, então a gente não pode repassar um custo para o nosso cliente. Nós temos que analisar nossos processos internos para ver o que a gente pode melhorar e assim a gente fazer certo logo da primeira vez, eliminar os defeitos. Que isso está muito ligado também ao que a gente conversou no módulo 1 sobre o Lean Manufacturing, que é a busca e eliminação de todo e qualquer tipo de defeito e desperdício do nosso processo, tá? Bom, a meta, então, que a gente busca, que a empresa busca mesmo, como eu já disse, é eliminar os defeitos, reduzir o custo com a eliminação de defeitos, eliminação de retrabalho e todo tipo de processo que eu preciso refazer, eu reduzo o custo de mão de obra, de manutenção. Se eu estou operando com uma máquina de maneira inadequada, isso também aumenta o meu custo, aumenta o nível de defeito e também, consequentemente, vai impactar na minha margem, tá? Que é o que eu estou comentando agora, o aumento da margem de lucratividade das empresas, tá bom? E com isso, consequentemente, eu vou ter a elevação da satisfação dos meus clientes. Se o meu cliente ele precisa retornar na loja ou então procurar uma assistência técnica de maneira com menos frequência, eu vou ter, consequentemente, um cliente mais satisfeito. Imaginem vocês adquirirem um produto eletrônico, você chega na sua casa, instala e vê que esse produto não funciona. Somente aí já vai te gerar uma insatisfação, você já vai ficar desmotivado, já vai se arrepender de ter adquirido determinada marca, tá? Bom, o Six Sigma, ele trabalha com uma metodologia, uma diretriz baseado no 3,4 defeitos por milhão. Então, a cada milhão produzido, eu gero somente 3,4 defeitos, tá? Exemplificando um pouco melhor isso daí, se a gente dividir por 1 milhão, a gente vai ter 0,0034% somente de defeito. É quase zero, pessoal. Então é uma meta que o Six Sigma tem, esse número de desvios ou de processos que saem ali da sua média de fabricação, que é muito baixa, né? Muito baixa, 3,4 por milhão, é muito baixa, quase zero defeitos no seu processo. Então, essa é a diretriz do Six Sigma. A cada 1 milhão que eu produzo, somente 3,4% é gerado com defeito, tá? Bom, a estratégia, né? A estratégia ela é baseada na análise e modelagem de dados. Então eu vou trabalhar com dados estatísticos, eu vou coletar números na minha produção, números na minha operação de serviços, quanto dos meus clientes estão satisfeitos, quantas peças foram geradas com defeito, quantos veículos que eu produzi que estão demandando recall para poder voltar. Então vai ser baseada fortemente em dados, em números, tá? Uma outra coisa também é a gente descobrir a causa dos defeitos e eliminar esses defeitos na raiz. Não adianta eu ficar fazendo milhares de recalls nos meus automóveis que estão voltando para minha montadora, sendo que eu não elimino a causa do meu defeito. Então, eu costumo até comentar com os meus alunos o seguinte: não adianta eu colocar um balde para goteira, eu preciso consertar o telhado. Então, é basicamente isso que a metodologia Six Sigma ela vai enfatizar, tá?
E com isso eu vou buscar melhorar o nível sigma, o número de desvios que eu tenho dentro do meu processo, para que eu gere produtos e serviços de qualidade. Tá? Quanto mais dentro, próximo da minha média de fabricação, melhor vai ser a minha qualidade. Tá? E com isso também, pessoal, eu consigo gerar benchmarking, tá? O benchmarking, ele pode ser praticado. O benchmarking, um conceito dele que a gente pode citar aqui, é um processo que eu tenho de qualidade e nível de serviço alto, um alto nível de qualidade no meu nível de serviço prestado, ou então no meu processo produtivo, que eu posso replicar isso para outras operações, outras empresas. Muitas empresas que estão entrando no mercado agora, elas costumam fazer isso, principalmente empresas de pequenos e médio porte, também as grandes fazem isso também, de visitar as operações das parceiras, ou do mesmo ramo de atuação, ou então de um ramo diferente. Então eles buscam visitar essas operações para verificar como que é feito, para que eles possam, de certa maneira, seguir essas diretrizes. Então muitas empresas utilizam o benchmarking com relação à Toyota. Então, que a gente comentou no módulo 1, que é visitar as operações para ver o que tem de bom para poder trazer para dentro da fábrica e agir da mesma maneira. Tá? E esse benchmarking, dentro do Six Sigma, ela é replicada não somente entre as empresas, mas também entre os processos. Então, por exemplo, eu coloquei o Six Sigma dentro da minha linha de produção da parte de tornearia. Eu quero replicar isso para a parte de fresas, a parte de retífica. Eu vou fazendo esse benchmark, eu vou copiando essas boas práticas para poder melhorar o processo como um todo. Assim para as prestadoras de serviço também, tá bom? Bom, como eu já disse, aplicar casos de sucesso não somente entre as empresas, mas em máquinas, produtos e ferramentas também, para que eu possa melhorar o produtivo, melhorar o processo produtivo como um todo. Bom, é importante enfatizar também, pessoal, que o Six Sigma ele faz parte de uma cultura, assim também como o Lean Manufacturing. Então depende muito da cultura da empresa, o sucesso do Six Sigma. Então não adianta eu fazer esses programas de Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, se eu não estou disposto a mudar ou então a direcionar a cultura da minha empresa, tá? Senão vai ser simplesmente um projeto que vai ter uma iniciativa e não vai ter uma acabativa, né? Que o pessoal fala, né? Então está muito ligado à mudança de comportamento, tá? Bom, a solução de problemas, aqui a gente vai fazer um paralelo entre o que a gente costuma ver no mercado e o que seria o ideal do Six Sigma, tá? Na parte de solução de problemas, no modelo atual que a gente geralmente vê nas empresas, as empresas elas corrigem o que sai errado, tá? No modelo Six Sigma, a gente vai prever para eliminar as causas. Então, a gente, antes de produzir errado, nós vamos fazer certo da primeira vez. E eliminar as causas dos problemas. Não simplesmente corrigir o que saiu errado, como eu disse, o caso da goteira e também do veículo que volta para a montadora para fazer recall. Tá? O comportamento das empresas geralmente é de modo reativo. Na metodologia Six Sigma, atua de maneira proativa. Então, eu tento pensar na frente antes de acontecer o problema. Então, eu vou me antever algum processo ao invés de agir de maneira reativa, tá? A tomada de decisão no modelo comum é baseada na experiência e somente no empirismo dos profissionais. No modelo Six Sigma, o que nós temos é realizada com dados e ferramentas estatísticas, que a gente vai ver na nossa próxima aula. A gente vai ver algumas terminologias estatísticas que a gente vai trazer para dentro da nossa rotina. Então, é fortemente baseado em fatos e dados estatísticos, tá? Base na matemática. Os processos no modelo sofrem ajustes no modelo atual, no modelo comum que a gente vê nas empresas, e no modelo Six Sigma existe um controle mandatório de tudo que acontece. Então eu tenho controle do meu processo, tá? Uma outra coisa também, compras e suprimentos, eles costumam tratar a categoria de fornecedores ou então de parceiros, né, que fornecem esses serviços ou então matéria-prima do processo produtivo como custo, uma categoria de custo. No Six Sigma, os fornecedores eles são considerados parceiros. Somente citando um exemplo para vocês, existem muitas empresas que atuam na cadeia de suprimentos que trazem esses fornecedores para dentro da linha produtiva
para poder se entender como é que funciona esse processo produtivo, como que se dá a fabricação de determinado produto, para que os fornecedores entendam de fato a importância da matéria-prima que eles estão fornecendo para essas fábricas. Então, a ideia do Seis Sigma é que se faça uma aliança mais sedimentada entre fornecedores e indústrias, tá? Para que se entendam, para que esses fornecedores façam parte do processo e não somente sejam considerados como uma categoria de custos, tá? O planejamento, ele é geralmente nas empresas comumente tratado como curto prazo. No modelo Seis Sigma é de longo prazo, então é mais estratégico, menos operacional, mais estratégico, pensando no futuro, tá? Os novos projetos, eles são encarados atualmente nas empresas como redução de custos imediato. Então, geralmente nas empresas a gente desenvolve algum projeto para poder eliminar, reduzir algum custo imediatista. Porém, no modelo Seis Sigma, a produção é gerado e planejamento de longo prazo para geração de produtos e serviços inovadores. Tá? Bom, o treinamento, pessoal, que a gente vê comumente nas empresas é sem planejamento adequado. Geralmente a empresa ela contrata o funcionário de maneira emergencial, coloca essa pessoa para atuar no processo produtivo ou então na operação sem um treinamento adequado e de maneira improvisada. No Seis Sigma, o treinamento ele é realizado de forma mandatória, porque esse novo colaborador que está entrando na minha equipe, ele é visto como um verdadeiro parceiro e um gerador de valor para a empresa, tá? E o direcionamento da organização no modelo comum é baseado em estilos e opiniões pessoais. Então aqui também volta o caso do empirismo. Vou tomar uma decisão, eu tomo decisão somente na minha opinião pessoal e somente na minha experiência. Já no modelo Seis Sigma, as ações são baseadas em benchmark e métricas. Novamente aqui, na parte de métricas, a parte estatística, tá? Que a gente vai utilizar o CPK, o PPM. Então, a gente vai utilizar algumas bases estatísticas para a gente poder tomar decisão, tá? A força de trabalho, geralmente nas empresas, comumente é classificado somente como um custo de mão de obra, custo de terceirização de mão de obra. Já no modelo Seis Sigma, é um ativo gerador de qualidade para a empresa. Eu preciso, não simplesmente gerador de qualidade, mas eu preciso enxergar o meu colaborador como um gerador de novas criatividades para o meu processo. Então, uma pessoa que cria, uma pessoa que atua ali no processo produtivo, tem a capacidade de gerar criatividade e inovação para o meu processo, que está ligado ao oitavo desperdício que a gente discutiu no Lean Manufacturing, né? Que é o oitavo desperdício, que é a não utilização da criatividade desse fornecedor, desse colaborador. Eu preciso utilizar a criatividade desse colaborador, tá? Bom, resumindo, né? Referente ao Seis Sigma, a visão que se tem, produzida a primeira vez sem defeitos, tá? A meta é gerar qualidade para esses clientes, para que esses clientes se tornem satisfeitos, né? A estratégia é utilizar métricas, estatísticas e dados e benchmark para que eu possa gerar essa qualidade do meu processo. E eu preciso focar muito na cultura da minha empresa, pessoal. Não adianta eu gastar rios de dinheiro em treinamento, trazer consultor, trazer consultoria para dentro da minha empresa se eu não mudo a minha cultura. Somente como exemplo também, o 5S. 5S é uma metodologia que ela organiza, ela descarta o que não precisa, mas se a gente for analisar bem, isso a gente trata até dentro da nossa casa. A gente não tem uma cultura de organização, nem dentro da nossa casa, a gente não consegue colocar isso na empresa também. Então é muito do comportamento da pessoa, a organização da empresa, tá bom? Bom, na próxima aula, pessoal, nós vamos ver um pouco das análises e alguns conceitos estatísticos que vão basear o Seis Sigma, tá? Então, a gente vai conhecer algumas métricas, alguns conhecimentos estatísticos que vão basear os cálculos que nós vamos realizar dentro da análise do Seis Sigma, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, utiliza aí os comentários, tem aí o meu e-mail também, pode me escrever, eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Então é isso, eu gostaria de passar para vocês, agradeço vocês terem assistido e vejo vocês na próxima aula. Bons estudos e muito obrigado. Tchau, tchau.